Vejam que o princípio da insignificância não está no Código e nem expresso na Constituição. Ah, professor, existe vestígios do princípio da insignificância no Código Penal Militar. Em tese, sim, mas não da forma como Klaus Roxin teorizou. O princípio é teorizado em 1964. O Código Penal Militar é do final da década de 60. E a teoria por trás dele é muito mais antiga, né? É uma teoria, a gente vai ver, né, neocantista, no qual o dolo e a culpa ainda estão na culpabilidade. O correto realmente é dizer: o ordenamento jurídico positivo, o direito penal objetivo, não traz o princípio da insignificância, mas isso não nos impede de aplicá-lo. Porque a dogmática jurídico-penal, ao estudar os pressupostos do direito penal dentro de um Estado democrático de direito, conclui que, se o ordenamento jurídico criminaliza condutas através de tipos penais, é porque a tipicidade penal é um instituto adotado por tal ordenamento. E a tipicidade penal, em uma democracia, não pode ser simplesmente formal, deve ser também material, deve refletir a finalidade do direito penal dentro do ordenamento jurídico, que é a proteção de bens jurídicos. E, portanto, o princípio da insignificância já é aplicado no Brasil há mais ou menos pouco mais de 2 décadas. Não é há tanto tempo assim. Ótimo. Aí vem o STF. Normalmente é um lamento em direito penal. Essa frase dificilmente, né, antecede algo bom. Mas aí vem o STF e cria os 4 vetores para a aplicação do princípio da insignificância. Eles caem tudo quanto é prova, você tem que memorizar, não tem jeito. Eles estão aparecendo na sua tela. Os 4 vetores ou requisitos para a aplicação do princípio são: primeiro, mínima ofensividade da conduta. A conduta não pode ser muito ofensiva, agressiva à vítima. A gente vai ver uma série de observações sobre aplicabilidades recentes do princípio da insignificância na jurisprudência, ok? A ausência de periculosidade social da ação é o segundo vetor ou segundo requisito. Veja, se o primeiro fala da ofensividade, ou seja, da agressividade da conduta, a segunda fala da periculosidade social. Em outras palavras, podemos interpretar: a conduta não pode ser perigosa para a sociedade, para bens jurídicos transindividuais, enfim. O terceiro, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. O comportamento não pode ser muito censurável, reprovável, a culpabilidade individual não pode ser muito intensa. Professor, eu estou com uma certa dificuldade em diferenciar esses 3 requisitos. Eu também. Não há qualquer diferença semântica, ou seja, no sentido desses 3 requisitos. Não tem, dos 3 vetores. Nenhum. Primeiro, se a conduta não é muito ofensiva, é porque ela não é perigosa. Porque uma conduta só pode ser perigosa pela ofensa que traz aos valores ou interesses tutelados pela lei penal. Se a conduta não é nem ofensiva e nem perigosa, ela não é muito reprovável, porque o direito penal contemporâneo clama pela reprovabilidade na medida da culpabilidade, ou seja, na medida da ofensa ou do perigo ao bem jurídico. Os 3 primeiros requisitos falam rigorosamente a mesma coisa. A mesma coisa, não há qualquer diferença. Mas bem, tudo bem. A gente precisa tentar diferenciar, né? Então vejam, vamos ver mais à frente que mínima ofensividade da conduta, em tese, é adequado à não aplicação do princípio em crimes violentos, em crimes que há violência ou grave ameaça à pessoa. Enquanto que a ausência de periculosidade social é o requisito normalmente chamado à discussão quando estamos discutindo a aplicação do princípio da insignificância para crimes que violam interesses que são de toda a sociedade, crimes contra a administração pública, por exemplo. E, finalmente, grau de reprovabilidade do comportamento já é um requisito interessante para a discussão da aplicabilidade da insignificância ao reincidente. Mas, sinceramente, os 3 primeiros requisitos são claramente criados para, digamos, dar eu não diria um cheque em branco, mas dar uma desculpa
que é encaixada facilmente em qualquer caso concreto para não aplicação do princípio da insignificância. Porque é simplesmente muito fácil para o juiz dizer, não, aqui ó, a conduta não foi muito ofensiva. Mas não foi por quê? Por que exatamente? Mas a gente vai ver um estudo de caso, umas observações com informativos dos tribunais superiores sobre essa aplicação já já. O último requisito é a inexpressividade da lesão jurídica. É o único que diz respeito ao conceito de insignificância propriamente dita, não é? A lesão jurídica não pode ser muito alta, não pode ser muito expressiva, intensa. Ótimo. Sabendo disso, vamos para as observações clássicas de prova acerca do princípio da insignificância. Questões interessantes. Primeiro, desde o informativo 439, o STJ não aplica o princípio da insignificância em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Não cabe aplicação do princípio da insignificância em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa em delitos como roubo, extorsão mediante sequestro. A lógica aqui é muito sólida. A conduta não pode ser muito ofensiva, mesmo porque esses bens jurídicos protegem, esses crimes protegem outros bens jurídicos, né? O roubo não protege só o patrimônio, mas a integridade física e psíquica. Quando se rouba uma nota de R$2, essa integridade psíquica também está ameaçada. Existem correntes que pretendem aplicar a insignificância também para esses crimes? É claro que sim, mas elas não são relevantes para a prova de delegado e não possuem fundamento na jurisprudência dos tribunais superiores. Segundo ponto interessante, crimes contra a fé pública ou crimes de moeda falsa, se eu não me engano o HC é do STF, crimes de fé pública ou crimes de moeda falsa também não toleram a aplicação do princípio da insignificância. A ideia aqui é justamente a periculosidade social. Quando se falsifica uma nota de R$2, não se ofende só o patrimônio de eventual pessoa que recebe uma nota falsa. Se ofende a própria credibilidade do sistema financeiro nacional e a fé pública que aquele documento consubstancia. Justamente por isso não se aplica o princípio da insignificância, justamente porque há uma periculosidade social imanente na prática da moeda falsa e em crimes contra a fé pública em geral. Terceira questão interessante. Para crimes contra a ordem tributária, no que se inclui o delito de descaminho no artigo 334 do Código Penal, consolidou-se no RESP 1688878, STJ, né, se é RESP é STJ, que a insignificância é do valor de R$20 mil. Senhores, qualquer crime contra a ordem tributária que resulta na sonegação de tributos federais, e vejam, esse entendimento, ele está consolidado para os tributos federais. O próprio STJ deixa claro no informativo 541 que para os tributos estaduais ou municipais, a insignificância depende de regulamentação local, mas para os tributos federais, R$20 mil é o patamar da insignificância. Isso porque a lei 10.522, falei disso quando estava falando de subsidiariedade, a lei 10.522 de 2002, lá no seu artigo 20, o que foi regulamentado pela portaria 75/12, ainda modificada pela portaria 130/12 do Ministério da Fazenda Nacional, esses institutos do direito positivo permitem a suspensão da execução sem baixa na distribuição, quando a sonegação fiscal de imposto de renda, de imposto de importação, de imposto de exportação, não ultrapassa R$20 mil. O direito penal é subsidiário ao direito tributário. Justamente por isso, se o valor é insignificante por razões de economicidade para a fazenda pública, deve ser insignificante por razões de subsidiariedade ao direito penal.
Tudo bem? Fácil. Fácil. Vejam bem, isso não significa que outros vetores ou requisitos para o princípio da insignificância não podem ser observados. Há, sim, julgados do STJ que mantêm a condenação de descaminho quando o valor é inferior a 20 mil, mas quando se prova que a pessoa, por exemplo, é um criminoso contumaz e já tem habitualidade criminosa em delitos daquela natureza. E, portanto, o princípio da insignificância não é aplicável por conta de outro vetor. A gente vai discutir isso, né, nesses próximos minutos. Não significa que qualquer sonegação fiscal de tributo federal abaixo de 20 mil é insignificante, mas que é um indicativo da insignificância se os outros vetores ou requisitos estiverem satisfeitos. Mas convenhamos, os requisitos falam a mesma coisa, então não passa de mais um cheque em branco para não se aplicar a insignificância. Enfim, discussões à parte. Próxima questão interessante. Crimes contra a administração pública. Pode ou não pode? É ou não aplicável o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública? E aí? Sim ou não? Vamos, depende. Eu gosto, é a resposta do jurista, não é? É a resposta do jurista. A resposta de um bom jurista, eu diria. Eu vi esses dias um meme de Instagram. 5 anos na faculdade para aprender que tudo depende. Aí no meme tem os quadrinhos, né? O cara na faculdade e o professor dizendo depende. Aí ele na formatura fazendo a sua oratória para a família dizendo depende. Ele na frente do juiz dizendo depende. Aí é um advogado de sucesso. Pois bem. Nesse contexto, vejam, depende, é uma resposta boa. Mas vamos começar pela súmula 599 do STJ. Cobrada, eu diria, de certa forma, mal cobrada na prova de delegado de polícia do Espírito Santo. O que diz a súmula 599 do STJ? Que não se aplica o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Não se aplica. Qual é a lógica dos julgados que geraram a súmula? E veja, esse entendimento não é novo no STJ. Ele já foi consolidado, de certa forma, há alguns anos. Qual que é a lógica do STJ? A aplicação do princípio da insignificância depende de inexpressividade da lesão jurídica, não é verdade? A lesão jurídica precisa ser inexpressiva. É um dos requisitos ou vetores. Qual é o bem jurídico tutelado pelos crimes contra a administração pública? Não é a moralidade administrativa? Então veja, que tipo de lesão a moralidade pode ser inexpressiva, se a moralidade não pode ser quantificável? Você não pode dizer que uma ação é muito ou pouco imoral, como o prejuízo patrimonial pode ser quantificado. Uma corrupção de R$5, um policial que recebe R$5 como corrupção passiva para não lavrar uma multa, ele tem que se valorizar mais. Mas nesse conto, muito mais. Perigoso, não, que é isso, que negócio é esse? Mas voltando, ele tem que se valorizar mais, mas veja, o prejuízo à moralidade administrativa foi tão significativo quanto uma corrupção de um valor maior. Se ele recebesse 500, estaria sendo também corrupto. Essa lógica para a corrupção passiva, ela parece sólida. Mas aí nós caminhamos para outros cenários. O estagiário, ele é funcionário público? Claro que sim, ele exerce função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Artigo 327 do Código Penal. Como funcionário público, ele pode praticar crimes contra a administração pública? Pode, ele pode ser sujeito ativo desses crimes próprios. Ótimo. O que é o crime de peculato? Consiste em se apropriar, o funcionário público, de bens, valores ou qualquer tipo de utilidade, de bem móvel, do qual ele teve a posse em razão da função. O estagiário exerce a posse sobre alguns itens que não pertencem a ele, como, por exemplo, uma impressora? Professor, já sabe onde eu quero chegar. Ele vai, não sei, imprimir o TCC? Nas 3 vias? Imprimir o pacote anticrime, porque, afinal de contas, ele quer, né, se reiterar das modificações para combater o crime, porque existe lei penal pró-crime, aparentemente. Foi uma piada. Mas uma piada com uma crítica criminológica muito forte. Nesse contexto, veja,
o funcionário público, que é o estagiário, quando imprime não só o TCC, um ingresso de cinema, falo porque imprimi muitos ingressos de cinema no Ministério Público de Minas Gerais, confessando, mentira. Já prescreveu tudo, exato. Esse funcionário público está se apropriando de bem público do qual teve a posse em razão da função. Professor, não existe o peculato de uso, ele só está usando a impressora, ele vai devolver as folhas? E a tinta? Não vamos aplicar o princípio da insignificância? Onde está a subsidiariedade do direito penal? Ninguém, exatamente ninguém mais estaria aqui, nem mesmo o professor. Claro que não. É óbvio que o professor não estaria aqui. É evidente que não. Então, nesse contexto, senhores, o que diz o STF? Desde o informativo 624, que a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública deve ser aquilatada, visualizada caso a caso. É isso. Os requisitos devem ser analisados caso a caso. Mesmo porque existem crimes contra a administração pública que tutelam, sim, o patrimônio do Estado e do administrado. Peculato é um exemplo. Não é só a moralidade administrativa que aparece no primeiro plano entre os valores protegidos pelas normas incriminadoras do título dos crimes contra a administração pública. O patrimônio também está no contexto. O crime de peculato é o grande exemplo. E eu digo mais. Quando o STF fala, na sua súmula 599, não cabe a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Acabamos de ver o RESP 1688878, que diz respeito ao crime de descaminho. Descaminho está em qual título do Código Penal? Dos crimes contra a administração pública. Me ajuda a te ajudar, STJ. Então vejam, cuidado. Para provas objetivas, entendimento do STJ, súmula 599, não tem muito o que discutir. Porém, lembre que o STF já tem jurisprudência consolidada que permite, em um caso ou outro, a aplicação do princípio da insignificância, principalmente em peculato de material de escritório. É um caso muito interessantíssimo que sempre me vem à mente, é um caso de um fiscal da prefeitura que estava apreendendo frutas que estavam sendo vendidas irregularmente. E quando as frutas ficam apreendidas em determinado local, elas apodrecem. É um fenômeno muito legal, muito interessante que acontece. Então, o que ele fez? Ele pegou aquelas frutas que estavam apodrecendo e distribuiu. Ele foi denunciado por peculato. E o que disse os juízes? Não se aplica, é crime contra a administração pública. Não faz sentido, gente. Insignificância, análise caso a caso, racionalidade. Aliás, o delegado de polícia é uma figura importantíssima na administração do direito penal, porque ele é o primeiro agente das garantias jurídicas. O que o delegado de polícia deve fazer? A subsunção do fato à norma, professor. Não. Para isso basta ser alfabetizado. Não é? Para saber se a conduta praticada se subsume aos elementos do tipo penal, basta saber ler. Agora, para aplicar as garantias jurídicas com fundamento constitucional e que busca as reais finalidades do direito penal em um ordenamento jurídico democrático, com um sistema penal amplamente deslegitimado, para isso é necessário bacharel em direito, comandando a polícia judiciária. É por isso que o delegado de polícia é relevante no direito contemporâneo. Próximo princípio. Princípio da bagatela imprópria ou princípio da irrelevância penal do fato. Tem muitas questões de prova que fazem essa comparação, né? Princípio da insignificância e princípio bagatelar impróprio. Princípio da insignificância que também é chamado de princípio da bagatela ou princípio bagatelar. Beleza, vamos lá. Vamos colocar no caderno o que você responde na prova. Essa tem que ser a nossa prioridade, sempre será. Princípio da irrelevância penal do fato, ou princípio bagatelar impróprio, ou princípio da insignificância imprópria. Que seja. Vamos lá. Aplica-se quando o fato nasce relevante para o direito penal. Aplica-se quando o fato nasce relevante para o direito penal, vírgula, mas por motivos posteriores à conduta,
por motivos alheios à conduta, portanto, é desnecessário se aplicar a pena. 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 Então, vejam, o princípio bagatelar impróprio aplica-se quando a conduta nasce relevante para o direito penal, portanto, atipicidade material, mas por motivos alheios à conduta, é desnecessário se aplicar a pena. Enquanto o princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade material, porque a conduta não violou ou não trouxe ameaça de violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o princípio da insignificância imprópria, ou o princípio bagatelar impróprio, ou o princípio da irrelevância penal do fato, é aplicado quando existe tipicidade material, mas quando não é necessário se aplicar a pena por motivos que são alheios à conduta criminosa. O princípio da insignificância exclui a tipicidade. O princípio bagatelar impróprio serve como causa de isenção de pena. Até aqui tudo bem? Beleza? Ótimo. Professor, mas explique isso melhor. Eu vou explicar isso melhor. Olha só. Vejam, a doutrina brasileira, tentando adequar a doutrina de Claus-Roxin, porque isso também vem dele, ao direito brasileiro, afirma que existem causas de perdão judicial que poderiam ser, de certa forma, explicadas pelo princípio bagatelar impróprio. Por exemplo, muitas vezes, o indivíduo que pertence a uma organização criminosa pode, em um acordo com o Ministério Público, entregar a estrutura da sua organização, o produto do crime, salvar a vítima de uma extorsão mediante sequestro, etc., e ter, em um acordo, o perdão judicial. Não é verdade? Isso seria justamente um exemplo de um princípio bagatelar impróprio, no sentido de que a conduta criminosa praticada por ele foi irrelevante, mas por motivos que são alheios à própria conduta, a aplicação da pena se tornou desnecessária, por uma lógica de política criminal. No homicídio, no artigo 121, parágrafo 5º, não sei se vocês se lembram, mas no homicídio culposo, quando as consequências do crime atingem o agente de maneira que a pena se torna desnecessária, o juiz pode deixar de aplicá-la. Naqueles casos clássicos em que o pai vai sair da garagem com o carro, o seu filho de 3 anos vem despedir dele pela última vez, última mesmo, e naquela cena dramática, papai, ele atropela a criança. Pessoal, mesmo depois que você tem filho, você vai continuar dando exemplo com a criança? É claro que vou, pelo amor de Deus. Os exemplos funcionam, as pessoas assim. Mas vejam, nesse contexto, aplicar a pena a esse indivíduo já não faz o mínimo sentido sobre a lógica da finalidade do próprio direito penal. Mas vejam, embora isso seja já o suficiente para uma prova objetiva, até talvez uma prova discursiva, o princípio bagatelar impróprio presume um conceito funcional de culpabilidade. Eu vou explicar. Veja, é também de Claus-Roxin, dessa vez nos anos 70, a lógica do princípio bagatelar impróprio dentro da esteira do conceito funcional de culpabilidade. Veja, eu vou explicar agora, mas eu vou reforçar isso quando nós estivermos em teoria do crime. Mas eu quero que esse princípio fique bem explicado e por que eu não acredito que nenhum desses exemplos que eu acabei de dar são exemplos de aplicação de um princípio bagatelar impróprio, embora parte da doutrina diga isso. Vejam, Roxin afirma que se o direito penal se fundamenta através da proteção de bens jurídicos contra perigo concreto de lesão, a própria existência do crime só se fundamentaria perante esta finalidade. Ou seja, só existiria crime se a pena fosse relevante para a tutela desses mesmos interesses, desses mesmos bens jurídicos. Dá para compreender? Ótimo. Então veja, Roxin então sugere que o terceiro substrato do conceito de crime, que é a culpabilidade, fosse substituído por uma noção de responsabilidade. E a responsabilidade
seria composta dos elementos da culpabilidade que nós já conhecemos, acompanhada da necessidade da pena. E a necessidade da pena seria um instituto cujo conteúdo seria preenchido por todas aquelas teorias que dizem respeito à finalidade da pena no ordenamento jurídico, as teorias preventivas gerais, especiais, e portanto, a própria teoria da pena seria trazida para dentro da estrutura do conceito de crime. Assim, ausente a necessidade da pena, estaria ausente o próprio crime. E, portanto, o princípio bagatelar impróprio presume um conceito funcional de culpabilidade que o nosso ordenamento jurídico não adotou. E por isso eu acho complicado falar de princípio bagatelar impróprio no Brasil. Então, compreenderam? Compreenderam, gente? Sim? Sim? Quando nós falarmos sobre evolução da própria culpabilidade, em um capítulo próprio, nós vamos falar especificamente disso. Princípio da adequação social. Princípio da adequação social, o direito penal não deve reprimir. O direito penal não deve reprimir condutas adequadas segundo a ordem social historicamente condicionada. Vou repetir. O direito penal não deve reprimir condutas consideradas adequadas, segundo a ordem social historicamente condicionada. Segundo a ordem social historicamente condicionada. Ordem social historicamente condicionada. Esse princípio é ainda anterior ao princípio da insignificância. Sua primeira teorização foi do próprio Hans Welzel, na década de 40. Hans Welzel é o pai do finalismo. E o princípio da adequação social tem uma lógica de restrição da punibilidade muito clara. O direito penal não deve punir aquilo que se considera socialmente adequado. E veja, o princípio da adequação social, e só é possível compreendê-lo dentro dessa ótica, ele possui uma dupla função. A primeira função é de política criminal. E nós já sabemos o conceito de política criminal. A função de política criminal do princípio da adequação social é aquela voltada para o legislador, que deve observar a adequação social na criminalização e na descriminalização de condutas. O legislador não deve criminalizar condutas que são consideradas adequadas para a ordem social vigente, o que conduz o direito penal para realmente um instrumento de intervenção mínima, de proteção apenas a bens jurídicos. O Código Penal não é um código de ética, o que é antiético não necessariamente recebe o manto de crime, e também na descriminalização de condutas. O adultério era crime até 2005. Deixou de ser por uma lógica de adequação social. Hoje em dia, ninguém liga mais. Mentira, não sei. Pois bem. Depende da combinação, né? Ou não. Não, eu tô me complicando. Vamos voltar. Olha só. Senhores, além da função política criminal, nós também temos uma função interpretativa ou dogmática. E essa função interpretativa ou dogmática é dirigida ao juiz. É dirigida ao juiz. E vejam que interessante. O próprio Welzel, que é o criador do princípio, em sua teorização afirmou que o juiz deve se orientar pelo princípio da adequação social para considerar como atípicas as condutas já adequadas segundo a ordem social historicamente condicionada. Então,
quando aplicado pelo juiz, o princípio da adequação social resulta na exclusão da tipicidade material, assim como o próprio princípio da insignificância. Dá de bloco.